Então, continuando, né, a comentar sobre a classificação dos prazos, né, quanto ao descumprimento, repetindo, eles se classificam em próprios e impróprios. Né? Próprios são aqueles estabelecidos em lei para a prática de atos processuais pelas partes. Se descumpridos, acarretam sanções de natureza processual. Por exemplo, se o réu deixar de oferecer a contestação no prazo legal de 15 dias, será decretada a sua revelia. Se a parte não apelar da sentença que lhe foi desfavorável no prazo de 15 dias, essa sentença transita em julgado. Já impróprios são os prazos estabelecidos em lei para a prática de atos pelo juiz. Se descumpridos, não geram nenhuma sanção de natureza processual, né? O que não é razoável do ponto de vista da duração do processo. Né? É incabível você conceber que os juízes eles podem descumprir os prazos assinalados para que eles possam praticar os atos sem qualquer sanção de natureza processual. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Só para vocês terem uma ideia, se o juiz ele não se sentir habilitado para proferir a sentença na audiência de instrução e julgamento, diz o Código que os autos devem ser conclusos e aí ele terá 30 dias para proferir a sua sentença. Eu mesmo já tive processo que ficou concluso 5 anos para que o juiz prolatasse a sentença. Já quanto à possibilidade de dilação, os prazos processuais, né, se classificam em peremptórios, que são aqueles que não podem ser alterados por convenção das partes. São os prazos principais do processo relacionados à estrutura central do processo, como, por exemplo, um prazo para o oferecimento de uma contestação, o prazo para a interposição dos recursos, e dilatórios, que são aqueles prazos que podem ser alterados por convenção das partes, como é o caso, por exemplo, de um prazo para se falar sobre um laudo pericial. Então, inicialmente, o juiz concedeu 5 dias, né? Mas por se tratar de uma perícia complexa, as partes, em conjunto, peticionaram ao juiz e pediram que esse prazo fosse elastecido para 30 dias. Então, são prazos que admitem convenção das partes a respeito da sua dilação, né? Prazos dilatórios. No que diz respeito ao curso do prazo, hoje, né, os prazos processuais, na contagem dos prazos processuais, artigo 219, são considerados apenas os dias úteis. Então, somente os dias úteis são computados na contagem dos prazos processuais. Mas, uma vez iniciada a contagem do prazo processual, ela está sujeita a hipóteses de suspensão do prazo e a hipóteses de interrupção do prazo. A primeira hipótese de suspensão do prazo a ser analisado é o recesso forense do final do ano, que vai de 20 de dezembro até 20 de janeiro, artigo 220. Então, olha só, vamos imaginar que tenha sido publicado no dia 17 de dezembro, né, vista para a parte, prazo de 5 dias, para ela se manifestar sobre um documento. Então, no dia 18, começou a correr o prazo. Né? 18 de dezembro, um dia, 19 de dezembro, 2 dias. Dia 20 de dezembro, iniciou um recesso. 20 de janeiro, terminou o recesso. Então, a parte terá ainda 3 dias para a prática do ato processual. Né? Tinham 2 dias até o início do recesso, terminou, faltam ainda 3 dias do prazo de 5 que foi concedido para que ela se manifestasse. Isso acontece na suspensão do prazo, diferentemente da interrupção, em que zera a contagem e começa de novo. Por exemplo, né, a interposição de embargos declaratórios, desde que tempestivos,
interrompem o prazo para a interposição do recurso cabível. Então, o juiz proferiu uma sentença que foi desfavorável à parte. No outro dia, começou a correr o prazo de 15 dias para a apelação. Já tinham 5 dias da contagem quando a parte resolveu embargar. A partir desse momento está interrompido o curso do prazo. Quando forem julgados os embargos, o prazo para apelação é devolvido por inteiro. Então zerou, né? Esqueceu aqueles 5 dias, começa a correr de novo. Né? Existem duas hipóteses de interrupção do prazo. Né? A interposição de embargos de declaração tempestivos e quando o réu ele apresenta uma petição pedindo ao juiz que limite o número de litisconsortes, naquela hipótese do litisconsórcio multitudinário. Né? Essa petição interrompe o prazo para o oferecimento da contestação. Então, se a parte, né, já tinha 6 dias de prazo para contestar, se ela formular, né, um pedido, né, de interrupção, de limitação do número de litisconsortes, quando o juiz decidir a respeito, né, vão sobrar ainda 9 dias para o oferecimento da contestação. Desculpem, zerou a contagem, né, e começa a correr de novo o prazo de 15 dias. Outra hipótese de suspensão é o obstáculo legal. Né? Envolve aquelas hipóteses do artigo 313, né? Aquelas situações de morte ou perda da capacidade, né, da parte, do advogado da parte, então suspende o curso do prazo. Né? Nós temos também, como hipótese de suspensão do processo, para finalizar, o obstáculo judicial. Aqui o comportamento que criou um obstáculo ou uma dificuldade no curso do prazo, em relação ao curso do prazo, é originado de um terceiro, da parte adversária, do juiz, do serventuário, do perito, do escrivão. Então eu posso citar como exemplo o caso de um juiz que no prazo para a interposição do recurso contra a sua sentença, um processo físico, ele leva o processo para casa ou leva o processo para o seu gabinete, criando um obstáculo ao curso do prazo. Né? Vamos imaginar uma situação que o prazo é comum. Quando o prazo é comum, a parte não pode retirar unilateralmente o processo do cartório, somente por convenção. Agora, existe uma hipótese prevista lá no artigo 40, se não me engano, parágrafo 3º, que trata da carga para xerox, de 2 a 6 horas. Aí independe de ajuste e não suspende o curso do prazo. Então, quando o prazo for comum, somente por convenção o processo pode ser retirado unilateralmente do cartório. Então, imaginemos uma situação, para vocês entenderem o obstáculo judicial ao curso do prazo, em que o juiz julgou improcedente o pedido de cobrança formulado pelo autor contra o réu. No 10º dia do prazo, para interpor a apelação, o advogado do autor vai até o cartório, a secretaria, para apanhar o processo. E aí ele descobre que o processo está com carga para o advogado do réu. Então, como ele deve proceder? A primeira coisa é requerer do escrivão uma certidão para materializar, né, o obstáculo judicial ao curso do prazo. A partir desse momento, ele peticiona ao juiz comunicando esse obstáculo, então suspende o curso do prazo. E aí o que vai acontecer? O juiz vai cobrar a devolução dos autos do advogado do réu e quando o autor for intimado da devolução dos autos para o cartório, reinicia a contagem. Então, no exemplo, o autor ainda terá 5 dias para interpor a apelação, tendo em vista que quando se apresentou a causa de suspensão, já haviam se passado 10 dias do prazo para apelar. Houve o obstáculo judicial, foi comunicado ao juiz, suspenso o curso do prazo, cessado o obstáculo judicial, volta a contagem de onde parou.
Então ainda restam 5 dias para interpor a apelação. Então hoje é o que tínhamos, né, para comentar com os senhores. Um grande abraço e sejam felizes.